Olá, pessoal. Comentando esse livro aqui, Estudos do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, página 269, ele vai falar ali dos fariseus, né? Uma prova da presente afirmação é o movimento farisaico, que surgiu no século II a.C. Hoje sabemos que era errôneo o antigo modo de considerar os fariseus como uma escola teológica, ou um partido político-religioso, ou uma seita. O farisaísmo não é uma escola teológica, uma vez que é um movimento de leigos. Tampouco é um partido político-religioso, visto que as questões políticas estavam totalmente marginalizadas, nem mesmo era uma seita propriamente dita, pois que estava dentro e não fora da igreja do povo. Então, o que pretendia o movimento farisaico? Tratava-se de uma comunidade de leigos, claramente delimitadas, em sua maioria de comerciantes artesãos camponeses, cujos líderes espirituais eram os escribas. A incorporação à comunidade de um membro instruído na lei somente tinha lugar depois de um prazo de prova de um mês, ou às vezes um ano. O número de fariseus era pequeno. Na época de Herodes havia na Palestina somente uns 6.000 fariseus, segundo Flávio José, Antiguidades Judaicas 1742, dentro de uma população de 500.000 aproximadamente. No momento da incorporação, o novo membro se obrigava a observar prescrições especiais relativas à pureza, prescrições especiais relativas aos dízimos. Então, essa perspectiva aí dos fariseus. Outro ponto que ele trata é ali na passagem de 1 Pedro, que fala da descida de Jesus aos infernos para catequizar. Né? Essa perspectiva, até então, olha, não se pensava em nenhum tipo de atividade de Jesus no mundo dos mortos, até então. A outra resposta caminha no sentido muito diferente no que se refere ao destino de Jesus nesses 3 dias. Existia uma tradição muito antiga, segundo a qual Jesus havia morrido com palavras de um salmo em seus lábios, que somente era usada na oração vespertina, Salmo 31:6. Ao morrer, pôs a sua alma nas mãos de seu Pai. Então veja, a antiga concepção segundo a qual o Sheol era o lugar de espera de todas as almas perdurava quando já se ia ganhando terreno sob a influência helenística, a nova ideia que somente estavam no Sheol as almas dos ímpios, enquanto as almas dos justos estavam no mundo celestial. Na cristologia do cristianismo primitivo, seguem ambas as concepções justapostas, inclusive em épocas pós-paulinas. Depois foi se impondo cada vez mais a doutrina da descida aos mortos, que casava melhor com as ideias populares helenísticas a respeito. No que concerne a descida ao descenso, ao mundo dos mortos, até a época posterior a Paulo, não se fizeram as primeiras reflexões sobre o qual tinha sido o valor salvífico da estadia de Jesus no Sheol, dando-se uma dupla resposta. Por um lado, a já mencionada pregação no Sheol, em 1 Pedro 3,19, mesmo considerando os novos trabalhos, segue sendo muito questionável, mesmo que se possa acrescentar que surge a ideia da luta no Sheol, que está presente em Apocalipse 1,18 e provavelmente em Mateus 27,52. Então, conclusão. Essa descida aos mortos é uma evolução teológica. Ela vai sendo depurada e ao longo do tempo, né? Tanto que ela aparece mais claramente aqui em 1 Pedro 3,19, que é um texto mais tardio. Então ele coloca essa questão. Isso aí vai se a visão do Sheol antes pelos judeus era um lugar dos mortos descansavam, não tinha atividade ali. Já com Pedro 3,19, você já tem Jesus pregando. Então já tem alguma atividade ali no Sheol. Então essa segundo os gregos, né? Então essa é uma evolução que vai sendo gradativa, né? E aí ele faz referência também ao livro de Enoque. O livro de Enoque, que recebeu sua forma atual depois da invasão dos partos, em 37 a.C., ele narra Enoque encarregado de ir
falar com os anjos decaídos, para lhes informar que estes não receberão nem paz nem perdão. Então tem também essa visita ao mundo dos mortos. O detalhe que ele chama a atenção é o seguinte, que em Enoque ele declarou em sua mensagem a impossibilidade de perdão. Jesus, ao contrário, ele vai anunciar a boa nova, o perdão. Então tem essa diferença entre os dois. Mas também aparece essa passagem aí de Enoque. Tá? Outro texto que ele vai falar também é do servo sofredor. Servo sofredor, ele vai identificar ali em 1 Coríntios 15. E de novo, nos impressiona, página 347, nos impressiona constatar que as referências cristológicas a Isaías 53, do servo sofredor, Messias como servo sofredor, extraordinariamente numerosas, encontradas em Paulo, apresentam-se todas, sem exceção, como pertencentes a uma tradição que lhe é anterior. Não subsiste, portanto, nenhuma dúvida. Muito tempo antes de Paulo, foi no capítulo dedicado ao servo sofredor, Isaías 53, que a comunidade das origens foi buscar a chave para resolver o mistério profundo do Filho de Deus padecendo a morte ignominiosa. Então, como explicar a morte do Messias humilhado na cruz? Foi depois desse acontecimento é que se passou a associar com Isaías 53. Então, aquela ideia que estava meio embrionária ali, ela passou a ser capturada pelos cristãos para explicar esse Messias que morre na cruz. Outra questão é a doutrina da graça, a justificação pela fé, que aparece nos textos paulinos, né? Essa ideia, ela está presente somente nas epístolas de Gálatas, Romanos e Filipenses. Como explicar esse fato tão estranho? Uma doutrina tão importante só aparece nesses três. Porque a doutrina, ela não aparece a não ser quando Paulo entra em contato com controvérsias com o judaísmo. Com certeza, Vrede tinha razão ao concluir que a doutrina da justificação era uma doutrina polêmica, saída da discussão com o judaísmo. Tá? Agora, Vrede, ele avançou, dizendo que essa doutrina da justificação não seria central na teologia paulina, e Schweitzer foi junto com ele. O Joaquim Jeremias vai discordar. Não, essa é central. É central. Nesse ponto ele foi. Mas ele concorda que isso surgiu da discussão com o judaísmo. Isso reforça a tese da nova perspectiva de Paulo, né? Que mostra que quando Paulo fala das obras, ele está se referindo às obras da lei. Tá? Não é obras em geral, é obras da lei. Por quê? Porque ele sempre aparece ali introduzido com controvérsias com o judaísmo. E aí depois ele vai falar na página 376, a justificação, a invenção de Paulo. Não, ele vai dizer que não, que isso já está na mensagem de Jesus. Esta não passa da mensagem de Jesus a respeito de Deus, que quer tratar com os pecadores, expressa em termos teológicos. Jesus diz, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Paulo diz, o ímpio é justificado. É a mesma coisa. Como é que o ímpio é justificado? Pela graça. Então Jesus está implicitamente falando em graça aqui. Jesus diz, felizes os pobres. Paulo diz, somos justificados pela graça. Jesus diz, deixai os mortos enterrarem os mortos. Paulo diz, aquele que é justificado pela fé terá vida. O vocabulário é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então, a doutrina da graça, para Joaquim Jeremias, aqui na página 376, não é invenção de Paulo. É um aprofundamento teológico da mensagem de Jesus. Muito obrigado, então.